Continuando na questão 25, a gente tem essa expressão pequenina aí, e ele quer saber o valor disso, né? Ao que isso aí seria igual. Então a gente tem 1 mais cosseno de x dividido por seno de x, mais o seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco com isso daqui. Eu estou procurando um livro de física, tá? Mas voltando para cá, ó. A gente tá na página 360, eu sempre esqueço disso. Eu estou procurando um livro de física para a gente resolver. Eu sei que já tem uma playlist no canal, eu sei que eu já comecei a resolver um livro que eu até esqueci o nome dele. Deixa eu dar uma olhada aqui onde ele está. Esse é o meu plano futuro de fazer as coisas. Vamos em física aqui. Livros. Tópicos de física. Esse é um livro bom. O problema dele, ele é grande, ele é denso, ele é grosso, ele é difícil de lidar por conta do tempo que a gente vai gastar para resolver tudo. E eu não quero, sendo bem sincero, ter que escolher quais questões da lista eu vou fazer e quais eu não vou fazer, para diminuir um pouco esse tempo até terminar o livro inteiro. Então, eu vou escolher um livro de volume único, do mesmo jeito que a gente está fazendo esse de matemática aqui, onde tudo é condensado. Eu sei que existe perda quando tu junta todo o conteúdo num livro só. Eu sei que as questões vão ser mais simples, eu sei que tu não vai ter a mesma complexidade nos enunciados, até porque é um livro com conteúdo condensado, a parte teórica vai sofrer por conta disso, né? Vai ficar um pouco mais pobre, não vão ter explicações extras para as coisas. Eu sei de tudo isso, mas o tempo manda e a gente não vai ter tempo para resolver os 3 livros de ensino médio lá, que vai dar o que? Mais de quase 3.000 páginas, tudo. Então é muita coisa para o conteúdo. Então eu vou escolher um livro de volume único, que vai ter no máximo umas 700 páginas para cobrir todo o assunto do ensino médio de física. E aí a gente vai gerenciar isso do mesmo jeito que fez com isso daqui. Eu sei que vai ser inferior ao livro que a gente estava resolvendo. Eu sei disso, mas paciência, né? O problema é que se tu vai olhar para comprar um livro de ensino médio, cara, tem uns preços assim para os PDFs, porque livro físico eu tenho uns 2 ou 3 em casa aqui. Nenhum deles é impressionante, então nenhum deles vale o meu tempo de escanear ele, pelo menos pelo que eu lembro desses livros aí. Nada é muito. Não são tão bons assim a ponto de valer a pena eu desmontar o livro e escanear. Daí, o que acontece? Tu vai olhar para comprar R$ 300, 370 a versão PDF dos livros, tu fala assim, cara, R$ 300 por um livro de ensino médio, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom, cara, para valer R$ 300 a versão em PDF dele. Tem que ser excelente. E, enfim, então eu tô na busca aí de encontrar um pra gente resolver. Se eu não achar nada que seja relevante o suficiente, eu vou acabar tendo que pegar um dos livros que eu tenho em casa e escanear ele todo, e aí a gente resolve ele e eu disponibilizo a versão escaneada dele aí lá no Google Drive e deixo para vocês. Mas por enquanto vamos terminar então essa parte aqui desse livro, porque ainda tem tem 200 páginas mais ou menos ainda para acabar isso aqui, né? Tem menos de 200, mas é umas 160, não, 190 mais ou menos. Vamos lá então. Tá bom, então aqui a gente tem que fazer essa soma. A gente vai fazer o seguinte, vai multiplicar a primeira, a primeira, eu estou sempre falando equação, mas a primeira fração por 1 mais cosseno de x e vai dividir por 1 mais cosseno de x para a gente começar a ficar com o mesmo denominador. Aí o que vai acontecer? No numerador, a gente vai ter que fazer essa multiplicação, né? Então a gente ficaria com o quê? A gente tem 1 mais cosseno de x ao quadrado praticamente, né? Esse vezes esse daqui, ali vai ficar o quadrado. Então a gente sabe que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Muito bem. Para o denominador, bom, a gente vai ficar com seno de x vezes 1 mais cosseno de x, né? O básico de sempre. Então, a gente vai ter, deixa eu separar aqui, seno x. Esse seno x eu vou deixar quieto, eu não vou fazer a multiplicação.
deixa ele multiplicando então 1 mais cosseno x. Tá bom, então para a primeira fração a gente ficaria com essa coisa aqui, que daqui a pouquinho a gente vai visualizá-la melhor. Segunda fração. Segunda fração eu vou ter que multiplicar por seno de x para igualar os denominadores, né? Então na parte de cima, numerador dela, eu vou ficar com seno ao quadrado de x dividido por aí justamente isso daqui, né? O mesmo denominador. Beleza, acho que não adiantou de nada eu não ter feito a simplificação. Não adiantou de porcaria nenhuma, vai ficar feio o denominador de qualquer jeito. Vamos ver se ele ajusta aqui pra nós. Ô meu amorzinho, o que que deu de problema agora? Me diz, me fala pra mim. Isso aqui tá certo, o denominador tá entre parênteses, que é seno x vezes 1 mais cosseno x. Aí um parênteses a mais ele tinha. Pelo visto eu tava querendo gastar eles mesmo, né? Tá, e agora falta... Ai, eu sou estupidamente estúpido, não? Parece que eu sou estúpido. Poderia se ajustar a fração. O que que tá faltando? Hoje é o dia de começar bem as coisas, cara. Como é que tu me faz um lixo desses? Isso daqui tá certo? Tá, essa coisa tá dentro de parênteses para a parte de baixo. Então você, teoricamente, teria que se ajustar, não teria? Que começo bom, que começo gostoso. Que bom que hoje deu de não funcionar. Olha que maravilha. É um pedaço de lixo mesmo, né, cara? Vamos lá. Cosseno de x ao... Ai, eu não peguei tanto. Eu sou estúpido, eu sei disso. De vez em quando eu me supero, mas poxa vida, tem que dar um tempo, né, cara? A estupidez, ela tem que ter um certo... Que bom que não funcionou do jeito que eu gostaria que fosse. Que bom, que maravilhoso, que gostoso quando nada funciona. Não tem sensação melhor na vida de um ser humano. Nada é melhor, nada se compara quando as coisas não funcionam bem. Ó, nada se compara. Mas voltando aqui, a estupidez, ela deveria ser aceita com mais tranquilidade pelas pessoas, né? Sendo que ela é tão comum, infelizmente. Beleza. Aqui na parte de cima, só verificando, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o denominador, seno x vezes 1 mais cosseno x. No outro, seno quadrado. Eu tinha deixado... Eu não fiz a multiplicação aqui porque eu achei que ia dar para simplificar com seno, não vai ter simplificação nenhuma. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que fazer as contas. Então, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Então, o que que eu faço? Joga essa porcaria pra cá, bota um ponto na frente dela para não ficar tão grande, faz essa multiplicação aqui. O que que vai acontecer nessa parte? Vai ficar seno de x. Ô meu amorzinho, era para te fazer a multiplicação ou deixa assim então. Tá, no numerador, já que o denominador é o mesmo, a gente só vai somar esse seno ao quadrado de x aqui na parte de cima e tá tudo certo. Como é bom não saber pra onde ir, né? Tem sensação melhor na vida. Tá bom, meu bem. Por favor, vá lá pra parte do final lá pra me ajudar um pouco. Pula pra cá. Cara, quando nada dá certo é lindo, né? Coisa mais maravilhosa do mundo. Beleza, então a gente tá nessa situação, nessa coisa estranha aqui. O que que vai dar para fazer? Esse cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso vai virar 1, né? Porque a gente sabe dessa relação trigonométrica aí, muito comum, muito conhecida. Então, se aquela coisa aqui, cosseno quadrado mais o seno quadrado vai ser igual a 1, então a gente já troca para cá, bota 1 aqui, e aí esse 1 mais 1 vai ficar 2. Colocamos aqui então 1, 2. Tiramos esse 1 daqui. Olha que coisa bonita. E aí o que vai dar para fazer com esse 2 aí? Vai dar para tirar ele em evidência. Então vai ficar 2 que multiplica 1 mais cosseno de x.
E olha só que maravilha que vai acontecer agora. Por eu não ter feito a multiplicação, vai dar para fazer essa simplificação aqui, olha só, que bonitinho. E aí como é que a gente vai ficar nessa situação? Vai ficar com 2 sobre seno de x. E aí se a gente parar para olhar bem para essa coisa aqui, isso daqui é 2 que multiplica 1 sobre seno de x. Tu acredita? Dá para ficar desse jeito. E aí esse 1 sobre seno de x a gente sabe bem o que é, né? Outra coisa que eu percebi agora é que essa porcaria tá descentralizado. Olha que maravilha. Quando tudo começa bem, sempre termina bem, né? É sempre assim. O pensamento do dia é esse. E aí, o que seria 1 sobre seno de x? É a cossecante. Então, no final das contas, a gente vai ter 2 vezes a cossecante de x como resposta. Fácil a questão? Simples até demais. No caderno, trivial. Aqui, um desafio miserável, né? Por falta de espaço. Mas é simples. 2 cossecante. Vamos dar uma olhada onde é que está essa resposta. Está aqui, ó. Letra B. Tá bom. Então, se não fosse a minha incapacidade de fazer as coisas, tudo funcionaria perfeitamente. Na questão 26, a gente tem que o seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom, né? E raiz quadrada de 3 sobre 2 indica que seria o seno de 60 graus ou o seno de 120, né? Pode estar tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Aqui ele está dizendo que está no primeiro, então é 60 graus. Nos interessa saber disso? Não. A gente não vai poder usar isso para responder mesmo, né? Porque isso seria trapaça. Então vamos lá. O valor da expressão secante ao quadrado de x, vamos lá, começamos bem. Mais quem? Mais cosseno quadrado. É só isso, não tem nada mais no meio, não tem um menos, não tem um vezes, não. Então, muito bem, secante, e aqui a gente tem cosseno, então a gente relaciona, a gente está precisando realmente do valor do cosseno. Esse seno aqui não serve de muita coisa. Então o que a gente vai fazer? Vai dizer, mas o ângulo para isso aí é 60 graus, então a gente já sabe que o cosseno de 60 graus é 1/2, então vamos usar isso, tá no primeiro quadrante, tá certo. Não, não vamos não, porque senão depois, quando tiver questões onde tu não sabe que valor seria do ângulo, tu vai sofrer. Então, a gente sabe o seguinte, na verdade, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então é só elevar essa coisa ao quadrado, a gente vai ficar com 3 sobre 4, e aí esse nosso 1 aqui vai virar 4 dividido por 4, e assim a gente vai ter 4 menos 3, que é 1. Olha só que maravilha. Aí apaga isso daqui. Agora, se a gente tirar a raiz quadrada de ambos os lados e sabendo que esse ângulo x aí se encontra no primeiro quadrante, a gente vai ter então 1 sobre 2. Chegamos na mesma coisa, só que utilizando uma relação trigonométrica muito importante, né, que seria a fundamental. E aí isso aqui serve para coisas mais complexas, né? Então tá, próxima coisa, lidar com isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Na verdade eu nem precisaria do valor, não, eu preciso do cosseno, tá certo. Preciso do cosseno ao quadrado e preciso do valor do cosseno, não preciso. Tanto faz, tá? Secante ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Agora é só substituir valores e ver o que acontece, né? O nosso cosseno ao quadrado é 1/4, então aqui a gente vai ficar com 1 sobre 1 dividido por 4 mais 1 dividido por 4. Simples assim. Aqui é aquela estratégia de sempre, né? Cair no caso de ter uma fração sendo dividida por outra. Mas isso não é uma fração, isso é só 1 em cima. Não, isso é 1 dividido por 1. Aí a gente tem a primeira fração que a gente mantém do jeito que está e multiplica ela pelo inverso dessa fração aqui. Então, d 1/4 vai ser 4 sobre 1.
Então a gente ficaria com 1 aqui, basicamente, vezes 4. Ou seja, essa parte aqui vai dar 4. Aí vai ficar 4 mais 1/4. Então o que acontece? Esse 4 não tá bom, a gente vai multiplicar ele por 4, vai virar 16. Dividido por 4 volta a ser 4 do jeitinho que era. Então ninguém mudou nada, só reescreveu de uma forma equivalente. Tá, então agora eu vou ter 17 sobre 4 basicamente como resposta. Olha aí, as frações mostrando a sua utilidade, né? Aparecendo sempre de forma incisiva. Tá aí, 17/4, exatamente o que a gente achou. Vamos a 27, que é bom conseguir progredir, né? Excelente. A expressão, sempre tem uma expressão, e ela é igual a alguma coisa. Vamos nos concentrar nela. Secante menos cosseno, tá. Agora eu vou arrumar aqui. Isso, volta. E depois cossecante menos seno. Interessante essa formação aqui, né? Tem uma carinha que a cossecante é 1 sobre cosseno. Quer dizer, a secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno. Então a gente teria basicamente cosseno na parte de cima, seno na parte de baixo. Vamos ver o que acontece, né? Então vamos reescrever essa coisa. Que tudo aqui, o segredo é reescrever, né? Então aqui é 1 sobre cosseno. Eu tinha um professor que reclamava de ficar falando isso, né? Porque a gente não falava do argumento da função, tá sempre falando seno, cosseno, mas nunca seno de quê? Seno de alfa, seno de beta, seno do quê? E aí tinha essas reclamações aí a ser feitas, né, nas aulas. Eu não entendia muita coisa na época, mas passei a observar com mais cuidado as coisas que eu escrevia, né, depois disso, ou que eu falava também. Beleza, bom, aqui essa parte aqui pra gente ficar com alguma coisa dividida por cosseno de x, basta a gente multiplicar isso por cosseno de x e dividir por cosseno de x. E aí teremos o mesmo denominador. Olha que coisa linda. Muito bonito, né? Poético, eu diria. Aqui agora nossa cossecante é 1 sobre seno do x. Aí a gente faz o que? Aqui eu vou multiplicar isso aqui por seno e vou dividir por seno de x. E aí vai ficar tudo bonitinho, né? Não. Não, 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 não. Coisa feia, coisa feia. Não é pra fazer assim. Tá brincando comigo? Tu não vai ajustar as coisas, cara? Tem que ajustar. Pô, sempre dá um problema quando tu eleva ao quadrado, né, cara? Sempre. Vamos lá, mas eu tenho tempo, né, pô? Tenho muito tempo. Beleza, então é só arrumar isso daqui. Tão simples quanto. Então vamos copiar essa coisa. Vamos desfazer uns pequenos espaços que eu acabei dando aí. Ai, ai, beleza. Então na primeira parte eu vou ficar com 1 menos cosseno de x. Na verdade, cosseno ao quadrado, né? De x só, meu bem, não de xc. Então isso aqui pode ir embora. Esse 1 menos cosseno ao quadrado a gente sabe muito bem o que é. Aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado. E aí você também pode ir embora, meu benzinho. Já foi feito o seu trabalho. Tá bom. Deixar isso daqui como referência? Deixa. Não faz mal nenhum, né? Então se a gente copiar você... 1 menos cosseno quadrado, isso aqui vai ser seno elevado ao quadrado. E na parte de baixo, 1 menos seno elevado ao quadrado vai ser
cosseno ao quadrado do tal do x. Muito bem. E é isso aí. Agora a gente vai manter a primeira fração do jeitinho que ela tá e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja bem a que situação nos encontramos aqui, que vai ser seno de x sobre cosseno ao quadrado do tal do x. Aí é que o problema começa, porque agora eu farei o que da minha vida aqui? Para simplificar as coisas, eu vou ficar com seno elevado ao cubo sobre cosseno elevado ao cubo. Tangente ao cubo, então, basicamente, é o que eu teria? É o que tu tá querendo me dizer? Opa. Se não for, eu tô muito perdido, né, cara? Peraí que nem precisava desse parênteses a mais aqui. Quando é uma coisa simples assim, ele ajusta. Cosseno ao cubo, então. Muito bem. Tá. Ai, ai, tá bom. Então vamos ajustar essa coisa, botar igual aqui. E seno sobre cosseno é tangente. Tô chamando os bichos, cara. Não tem um momento de paz. Vamos botar assim. Tangente elevado ao cubo. X. Pronto. Se não for, paciência, né, cara? E olha só. Para de travar, computador. Caramba, cara. Tá, tangente ao cubo tá aqui. Engraçado, né? Chamar os porcos só assim. Porco, porco, porco. O porco se acostuma, né? Ele não sabe, ele aprendeu assim, ele vem. Tá bom. 28 então. 28, cara. Se o cosseno de x é menos 3/5, aí tá bom. É um bom valor pra ele. Aí o que a gente teria aqui? O nosso x está entre π sobre 2 e π, então está no segundo quadrante. O valor da expressão 2 tangente de x. Sempre alguma coisa fácil, né, cara? Sempre tranquila. Dividido por 1 menos tangente ao quadrado. Olha, aqui de qualquer jeito a gente vai precisar do valor do seno, né? Daria para tentar simplificar essa coisa? Daria, quem sabe? Se eu reescrevesse isso aqui como sendo seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, mas daí ia ficar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Não, o melhor, nesse caso aqui, a melhor abordagem é encontrar o valor do seno, substituir aqui dentro dessas coisas e simplesmente fazer a continha e não se incomodar, tá? Então o certo é achar o valor da tangente de x, para falar bem a verdade, e só elevar ela ao quadrado aqui embaixo e acabou. Não precisa de mais do que isso. Então a gente sabe que o seno elevado ao quadrado do x vai ser igual a 1 menos o valor do cosseno ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. Então aqui a gente vai escrever isso aqui como 25 sobre 25. Aí 25 menos 9 é 16. Acabou um problema da vida nossa. Então vamos tirar isso aqui fora. E agora a gente tem que lidar com essa coisa aqui, né? Então o nosso seno de x, né, vai ser o quê? Vai ser 4 sobre 5. Já que a gente sabe que esse ângulo está no segundo quadrante, então o seno no segundo quadrante é positivo. Então tá aí. Mais alguma coisa? Não. Agora a única coisa que a gente precisa achar é o valor da tangente. Só isso e acabou. Depois disso, a vida segue feliz. Tá. Então tangente de x vai ser seno
4 sobre 5, dividido pelo cosseno, que é menos 3 sobre 5. Aí esse menos vai vir aqui para fora da fração. E é só fazer essa conta. Então a gente tem uma fração sendo dividida por outra, a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, em vez de ser 3 sobre 5, vai ser 5 sobre 3. Acabou isso aqui. E a gente facilita muitíssimo a vida, né? Pronto. Então, nossa tangente de x vai ser igual a menos 4 sobre 3. Pronto, agora é só substituir esse valor e resolver a questão. De maneira muito simples, né? Então, como é que a gente vai ter isso aqui? Vai ficar com menos... vai ser menos... 2 vezes 4 é 8, então vai ser menos 8 sobre 3 na parte de cima. Sobre... menos 8, meu amor. 2 vezes 4 é 8. Por favor, faça certo as coisas. Começaram as galinhas a cantar, né? Porque é um horário bom de cantar. 10 horas e 53 minutos da manhã é o melhor horário. É perfeito para cantar. Tá, então aqui tangente ao quadrado, hoje eu vou ficar com 16 sobre 9. Então vamos lá. E aí vai ter que somar com essa coisa aqui. Então esse 1 aqui vai ficar 9 sobre 9. Aí a gente vai ter 9 menos 16 é 7. Então vai ficar menos 7 aqui. Menos 7 sobre 9 e acabou a brincadeira. Tá bom. Apagar isso aqui. Ajustar. Ótimo, ótimo. Coisa linda. Então o que a gente faz aqui? A gente tem o número negativo, números de mesmo sinal. A gente tem uma divisão de números com o mesmo sinal, a resposta vai ser positiva, né? Vai ser maior do que zero e é só isso que tem que saber. Então a gente vai manter a primeira fração do jeito que ela se encontra e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 9 sobre 7. Tá bom, então o que vai acontecer aqui? A única coisa que vai simplificar vai ser esse 9 e esse 3. Esse 3 vai embora, em cima vai ficar 3. Então 3 vezes 8 vai ser 24, dividido por 7. E é isso aí. Exatamente esse valor. Cadê ele? Tá aqui. Letra B. Então se tu parar pra pensar bem, né, nessa última parte que a gente acabou resolvendo aqui, a dificuldade maior que apareceu assim foi trabalhar com frações. Não foram as identidades trigonométricas, não foi nada disso. Foi manipular frações. Se tu chegou nessa parte do conteúdo e tá olhando e pensando, não, mas a trigonometria foi muito mais difícil do que lidar com as frações, tu tá errado. Eu lamento te informar isso, mas a grande dificuldade aqui foi manipular frações. A parte nova que a gente aprendeu das identidades trigonométricas foi só decorar algumas linhas. Saber que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Só isso. Então foram poucas coisas que a gente precisou guardar na cabeça e o resto foi só manipulação de frações. Então é isso que tu tem que entender que vai acontecer, quer dizer, veio acontecendo esse tempo todo e vai seguir acontecendo, que é alguns assuntos mais básicos, eles aparecem com uma frequência muito grande e às vezes como tu não está habituado a lidar com isso, né? Tu não está tão acostumado a trabalhar com as frações, tu pode olhar para esse assunto aqui e botar a culpa na trigonometria, falar assim, não, mas a dificuldade é a trigonometria. Não é. A dificuldade que tu está tendo é lidar com frações, que é um assunto lá do ensino fundamental. É esse o teu problema. E é isso que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava no ensino médio, quando eu comecei na graduação, que eu não conseguia fazer essa separação e entender qual é que era o meu problema ali. Eu não conseguia perceber que o meu problema eram assuntos básicos de ensino médio e não tinha nada a ver com o conteúdo novo que eu estava aprendendo de cálculo, não tinha nada a ver com as equações diferenciais, não. Eram assuntos básicos, o que estava me travando. Então, quer dizer, não quer dizer que os assuntos novos que a gente vai ver ou que algum de vocês vai ver numa graduação
sejam fáceis, que não sejam complexos e fáceis de entender. O que eu quero dizer é que no meio deles tem tanta coisa básica da matemática, mais banal, assim, que a gente vê todo dia, que se tu não tiver habituado com ela, tu tem a tendência de culpar o assunto novo. Falar assim, eu não consigo entender a parte de derivada, não estou entendendo, mas o teu problema não é a derivada em si, não é a instrução nova que tu recebeu para te executar, não é a receita de bolo novo. É que tu não lembra, tu não aprendeu direito a parte de trigonometria, tu não sabe manipular frações, tu não sabe lidar com o gráfico de uma função, tu não sabe interpretar o que está ali, aquelas informações que estão aparecendo para ti, e aí isso tudo te atrapalha. E aí tu tem a tendência a culpar o assunto novo, né? Ou pelo menos era o que eu fazia até um momento da minha vida. Mas a gente mudou, né? A gente ficou mais esperto, agora a gente sabe olhar e separar muito bem, né? E dizer assim, olha, eu não entendi a parte nova, não entendi a parte teórica, ou eu não sei fazer as continhas. Uma dessas coisas que ficou nítido aqui no canal foi na parte de probabilidade. As contas são básicas, são banais. Agora, eu não entendi o conteúdo em si, eu não entendi a parte teórica, eu não entendi como executar aquilo, eu não entendi como remover as informações do enunciado para montar a questão. Então, o meu problema foi no assunto novo e não nas contas, e não em lidar com as frações, nem nada disso. Então, o meu problema em probabilidade, contagem, nessas coisas assim, foi justamente o assunto novo. Então, isso é muito bom da gente poder fazer essa análise rápida e entender onde é que tu tem que buscar ajuda, né? Para que lado tu tem que ir. Mas muito bem, a gente acabou esse pequeno pedaço. Vamos ver se não tem mais nada. Não. Agora a gente tem transformações trigonométricas. Não sei o que é isso, mas vamos descobrir. Transformações trigonométricas, não, né? O que isso quer dizer, cara? Não tenho a menor ideia. Fórmulas da adição. Calma lá. Sejam A e B dois arcos positivos do primeiro quadrante, cuja soma ainda pertence ao primeiro quadrante, valem para esses arcos as seguintes identidades. Ah, tá. Foi o que eu comentei no vídeo anterior, que a gente ainda vê e ainda ia ter que lidar com isso, né? O seno de 30 graus mais 60, no caso o seno de alfa mais beta, isso ia ser igual a alguma coisa, e tá aqui. Cara, tem que decorar. Tem coisas aqui que a gente pode chegar nisso de alguma forma, mas fazendo os desenhos e tudo mais, mas vai ter que decorar. Infelizmente. Então vamos lá. Seno de A mais B é igual a quem? Seno A cosseno B isso aqui vai demorar para mim guardar na cabeça, tá? Mais seno B cosseno A. Legal, então a soma de dois ângulos dá para expressar desse jeito quando é no primeiro quadrante. Que ele vai se manter essa soma aqui, né, no primeiro. Feio, né? Bom, mas pelo menos troca só a ordem das coisas. Esse aqui é seno de A, daí vai ser o cosseno do B. Aqui é B, vai ser A no outro, tá. Seno de A menos B. Isso vai ser muito chato de guardar na cabeça. Seno A cosseno B. Menos seno B cosseno A. Manteve a mesma coisa, só trocou o sinal. Mantém a mesma... Bom, pelo menos isso, né? Só troca sinalzinho, tá ótimo, tá ótimo. Mas tem mais, né? Não acaba por aqui. Deixa até eu tomar um gole de água antes que ela morne aqui no na mesa.
Hoje com essa procura de livros aí do ensino médio, eu acabei me atrasando para gravar o vídeo. Devia ter gravado bem cedo, quando tava fresco. O cosseno, da mesma forma, só inverte, né, no lugar do seno de A, então agora a gente vai ter cosseno, mas não é só isso. Aqui fica junto cosseno A vezes cosseno B. Caramba, até guardar esses padrões na cabeça vai ser lindo. Então tá. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Seria... Não, aí é menos. Aí troca. Ai, que legal. Não segue o padrão do seno. Ele inverte a coisa. Tá bom, então agora pro cosseno de A menos B, já que ele tem uma certa simetria nas coisas, né? Então se aqui é menos, aqui no meio vai ser mais. Então cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Tá bom. Tá, ele mantém uma certa semelhança das coisas, não vai ser a pior coisa do mundo lembrar desses daqui, né? Lembrando do primeiro, tu sabe lidar com o segundo. Aqui pro seno é só trocar o sinal. Pro cosseno vai começar com menos e é só trocar sinal também. O resto da linha você mantém a mesma porcaria. Tá, vamos ver até onde vai essa minha memória, cara. Eita, nós tem tangente ainda, né? E depois tem cotangente. Tem secante e cossecante. Pois é. Não queria trazer essa notícia pra vocês, mas ela existe, felizmente. Tangente A, tangente B. Isso aqui dividido por 1 menos o produto das tangentes, né? É. Pois é, pois bem. O que será que vai acontecer com A menos B? Será que só troca o sinal? Inverte o sinal em cima e embaixo, quem sabe? Vamos ver. Vou copiar primeiro você, porque vai ser parecido, né? Eu acho. Pro menos, troca o sinal. Tangente A menos tangente B. É. Tá bom então, né? Então tá bom. E aqui embaixo vai ficar mais. Pelo menos só inverte sinal e não precisa decorar tanta coisa, né? Onde em cima era mais, vira menos. Onde era mais, embaixo vira menos. E é isso, e acabou. Aí tem as considerações aqui dos valores, né? As restrições que a gente tem que ter para essa coisa não dar zero. Quer dizer, não dar um valor dividido por zero. Então tem mais isso. Tá. As fórmulas dadas são verdadeiras para arcos positivos cuja soma pertence ao primeiro quadrante. Esse é o problema, né? Mas tudo a gente pode rebater para o primeiro quadrante, né? A gente tem um ângulo no segundo, a gente pode encontrar, tá procurando o seno de 120 graus, a gente pode encontrar um ponto simétrico no primeiro quadrante ali, calcular o valor do arco, daquele coisa ali e tudo mais. Então, sabendo disso daqui dá para responder qualquer questão, né? Não importa o ângulo que seja. E tá vendo, olha que coisa interessante a gente ter esses conhecimentos mais básicos. Daí tu olha para essa parte e fala, não, né? Lido com qualquer ângulo, em qualquer quadrante, não tem problema, eu consigo rebater tudo pro primeiro. O conhecimento é muito bom, né, cara? Às vezes ele ajuda a gente. A generalização para dois valores quaisquer será feita em estudos mais adiantados e, portanto, consideraremos que as fórmulas valem para dois valores quaisquer. Vamos estudar agora alguns problemas que podem ser resolvidos com auxílio das fórmulas da adição. Calcular o seno de 75 graus. Agora sim as coisas parecem mais interessantes, né? Aí tu consegue usar as ferramentas para facilitar a vida bastante.
porque a gente não sabe o que é o seno de 75. Mas a gente tem o seguinte, esse 75 graus eu posso considerar isso como sendo 45 mais 30, né? Então, seno de 45 graus mais 30 graus. Não é legal isso? Aí pro seno do mais, a gente viu lá que é seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A, né? Então vamos lá, seno, no nosso caso o A aqui é o 45, tanto faz, né? Pouco importa, desde que a gente siga o padrão, não interessa o jeito como escreve aqui dentro, a ordem com que bota, né? Então vou considerar aqui seno de 45 vezes cosseno de 30 graus mais, aí vai ser o seno de 30 vezes cosseno do 45. Parece bem simples. É só ficar trocando, né? O seno do 45 primeiro, depois vai ser o seno do 30. Não tem muito como você perder nessas, né? Não sei que a memória atraia a gente, mas isso... Tá bom, vamos começar com a brincadeira aqui. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vezes... Opa, volta. Bota um vezes aqui. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom, seno de 30, 1/2. Vezes cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito lindo, né? Certamente que num livro que não seria de volume único, ele demonstraria essas coisas pra gente, tá? Mas é o preço que tu paga por pegar um livro mais condensado ali da parte do conteúdo. Tu não vai ver algumas demonstrações e tudo mais. Ainda bem que a gente aceita essas coisas, né? A gente já passou do tempo de querer ver tudo, né? A gente só quer aprender um pouco do conteúdo e seguir em frente. Então, aqui a gente vai ter raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3. 2 vezes 3 é 6. E vai ficar 6 sobre 4, né? Que é 2 vezes 2. Então, apaga esse pedaço, que ele não precisa mais, não existe mais. Agora aqui a gente vai ficar com raiz quadrada de 2 sobre 4. Mas olha que legal. E basicamente teria que fazer essa soma dessas coisas, o denominador é o mesmo. Ah, e agora eu me arrependi de ter juntado aqui. Aqui era só deixar a multiplicação, né? Era raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3. Eu vou deixar desse jeito mesmo, porque depois a gente tira em evidência, né? Fica tão bonitinho. Vou deixar assim, porque agora quando eu for somar isso, não sei se ele vai querer fazer, mas talvez, né? Talvez. Então aqui a gente ficaria com o quê? Ficaria com a raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1. Isso tudo sobre 4. Eu quis enfeitar um pouco a resposta. Não sei se ele vai deixar assim também. É que quando tu faz uma resposta um pouco mais relaxada, tu vai olhar no gabarito, ele arrumou, ele tirou em... Ô meu amor, com todo o respeito que eu posso ter, por que tu jogou isso dentro de coisa? Tu precisa... Agora ele entendeu. Agora ele entendeu a mensagem. Pronto. Muito bem. Falando assim, sendo bem específico, ele entende, tá? Então é isso, raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1 sobre 4.
Vamos ver as coisas aqui. Ele separou esse 75 em 45 mais 30. Não tem muito pra onde fugir, né? Não. Ele fez a multiplicação. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Dá no mesmo, é só a gente multiplicar aqui. O jeito que eu escrevi tem muito mais símbolos, né, na resposta do que a dele. A dele tá bem mais condensada, de fato. Mas é isso, é a vida, né, cara? Escolhas que a gente toma. Esse é o exemplo 1, né? Vamos botar aqui. Exemplo 2, que eu imagino que vai ter. Exemplos e mais exemplos. Tá bom. Calcular o cosseno de 15 graus. Ui, que coisa bonita. Então, vamos lá. Aí aquela coisa, né, cara? Cosseno de 15. Bom, o que a gente pode escrever aqui, na verdade? 15 eu obtenho quando eu faço 45 menos 30. A gente viu que seria o cosseno de A menos B, né? Então dá. Cosseno de 45 menos 30 graus. Coisa bonita, né? Aí nesse caso aqui a gente sabe que é o cosseno do A vezes o cosseno do B mais o seno A vezes seno B. Basicamente. Então a gente vai estar lidando com cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Ai, mas a tua memória é ruim, como é que tu lembra disso? Porque eu precisei desse tipo de coisa, eu já falei isso. Essa parte de trigonometria foi uma das primeiras coisas que me abraçou quando eu tentei voltar para o ensino médio, assim, fazer uma revisão dos assuntos enquanto eu estava na universidade, sabe? Quando eu percebi que não tinha jeito mesmo de eu avançar nos assuntos e entender alguma coisa sem revisar os conteúdos do ensino médio, como o assunto principal na época lá que eu estava tendo dificuldade era trigonometria mesmo, foi justamente nesse assunto que eu foquei primeiro. E aí foi o primeiro que me abraçou. Porque, que nem eu disse, a única coisa que tu precisa para entender essa parte aqui de trigonometria é saber manipular frações e decorar algumas relações entre as funções trigonométricas. Só isso. Não precisa de nada a mais, não precisa estar lidando com sei lá, inequações, lidando com funções complexas, nem nada. Não, é bem básico, né? Fração e decorar algumas coisinhas, algumas relações entre elas, e aí tu consegue começar a entender um pouco as coisas, né? Então esse foi um conteúdo que me abraçou, assim. E aí essas relações aqui tu acaba utilizando em cálculo, tu acaba utilizando isso aqui na parte de equações trigonométricas para resolver alguns problemas específicos. Então meio que eu guardei isso na cabeça, meio que ficou assim. Não que eu lembre de tanta coisa assim, mas essa eu lembro que foi a primeira coisa que me abraçou mesmo, assim, que me aceitou, né? Ali eu consegui entender alguma coisa. Porque a matemática ela é muito mais agradável do que a física, mas se tu pega um assunto pela metade, tu vai sofrer muito mais do que qualquer outra coisa, né? Do que a física o sofrimento vai ser igual ao da física, né? Tu ir na matemática lá e querer pegar as coisas pelo meio. Isso é a mesma coisa. O problema é que a física ela já te mostra isso desde o início, né? Tu não sabe matemática, tu vai sofrer num curso de física. Tu não entende o básico de matemática, pois tenha certeza, toda a certeza do mundo que o teu sofrimento vai ser gigantesco para entender as coisas. A física não se importa contigo se tu não entende na parte de matemática. Tu não gosta de matemática e foi para física? Lamento. Ou tu não gosta tanto de matemática, acha que é só uma ferramenta qualquer que tu pode utilizar ao teu bel prazer aí de vez em quando, e tu foi para física, porque eu vou lidar com física teórica, porque não sei o quê, porque tu vai sofrer. A coisa que eu sempre disse, assim, ó, todo físico tem que ser um bom matemático. A recíproca não é verdadeira. Um bom matemático não tem obrigação nenhuma de ser um bom físico, de conhecer as coisas, mas um físico tem a obrigação de se dar muito bem com a matemática. Então a relação tem que ser muito amorosa, assim, tem que ser muito íntima com ela. Senão, a física vai te arrebentar no meio e não tá nem aí. Então quando eu comecei a entender isso daí, eu falei, não, beleza, não tem problema nenhum. Eu queria gostar da física, ela não gosta de mim, porque eu sou inexperiente, eu sou um miserável qualquer. A matemática já é mais receptiva, então eu vou começar com ela mesmo, já que eu preciso, né, de qualquer jeito, ter alguma experiência.
antes dele brincar com a física, daí foi o que eu fiz, né? Então esse assunto aqui me acolheu, foi um dos primeiros assim. Mas vamos voltar para cá. Então agora aqui a gente sabe como é menos para o cosseno, aqui no meio vai ser mais, que é o contrário do seno, né? Quando é menos no seno, vai ser menos na parte aqui das somas de senos e cossenos, a coisa aqui inverte. Beleza, então aqui agora é para o seno, né? Eu vou ter seno de 45 vezes seno de 30 graus. E aí é só fazer as contas. É só fazer as contas. Eu acho isso muito engraçado, né? É só fazer as continhas. É tão simples, né? É trivial demais. É só tu fazer. Tá, aqui vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Ô meu amorzinho, tenta fazer as coisas certo. Fica bom aí quando tu faz certo. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Olha só, rapaz. Cosseno de 45, cosseno de 30 tá certo. Agora os senos aqui. Aí aqui eu vou copiar de novo isso, só pra gente acertar. Porque seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E seno de 30 é 1/2. Então é só tirar aquele raiz de 3 lá e botar 1 na parte de cima e tá tudo certo. Aí se a gente ajustar isso daqui, fica bonitinho, olha só. Que coisa linda. Muito bem, fazendo as multiplicações dessa vez, né, para deixar a resposta junto com a dele, eu vou multiplicar a raiz de 2 por raiz de 3 aqui, vai ficar 6 então. E aí 2 vezes 2, esse 2 vezes esse, vai dar 4. E agora a gente pega e apaga você, que não existe mais. Agora é só fazer você. Aqui vai ficar a raiz de 2 sobre 4. Deu. Então, resposta final desta coisa. Resposta bonita vai ficar, né? Deixa eu copiar isso daqui. Resposta muito agradável. Vai ficar a raiz quadrada de 6. Mais, não, esse mais é fora, meu bem. Mais a raiz de 2. E é isso aí. Olha que bonitinho. Agora sim, resposta do jeito que a dele ficou no último, né? Cadê a 2 aqui, meu bem? Tá, cosseno de 15 graus, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Exatamente. É muita simplicidade para essa parte das questões, né, cara? Não pede muito de ti, só pede que tu decore umas linhas, saiba manipular frações, que é o mínimo desde o ensino fundamental, e pronto. É só isso. O problema é decorar essas relações, né? Mas fora isso, tá tranquilo. Calcular tangente de 75. Tá certo, meu amor, tá certo. Aí o que a gente faz? A gente vai escrever isso como sendo a tangente de 45 mais 30 graus, ou 30 mais 45, né? Tanto faz. Tá bom. E agora aquela coisa, isso aqui era igual ao que? Quando é mais para tangente, né? Então é tangente de A mais tangente B na parte de cima. De 30 graditos. Opa, volta. Tangente de 45 dividido por 1 menos, né? Menos o produto das tangentes, então. Então vai ficar tangente de 30 graus vezes tangente de 45. É isso aí.
Agora a gente ajusta essa coisa, torce para tudo funcionar bem, né? Porque é um milagre quando as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria. Então vamos torcer para que seja isso, né? E quando for menos, só inverte o sinal aqui e acabou-se. Então tá, vamos pegar você e vamos fazer contas, que a gente é bom em fazer contas, né? Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Preciso saber disso? Não. Só lembrar do seno de 30 dividido pelo cosseno de 30 lá. Lembrar o que é seno, o que é cosseno de 30 graus, dividir um pelo outro. Então precisa estar decorando isso daqui. Mas é mais prático, né? Tangente de 45 vai ser 1. E de novo, eu não decorei isso porque eu quis. Não foi que eu fiquei parado ali anotando no caderno 20 vezes o valor. É que de tanto fazer, responder as questões usando esses valores, algumas dessas coisas ficam gravadas. Não tem o que tu fazer. Mesmo que tu não queira decorar, tu acaba decorando. Ó, fazia tempo que minha cadeira não chorava, cara, a primeira vez. Acho que no vídeo, pelo menos que eu notei que ela chorou, pobrezinha. Só 89 quilogramas, cara. Só. Né? Mais nada que eu tenha de massa. Pura massa muscular, né? Tá, tangente de 30 de novo, raiz de 3 sobre 3. Se eu copiar aqui fica bom também, né? Vamos copiar, vamos jogar pra cá. Coisa bonita. Deixa eu selecionar tudinho aqui, ficaria tão bom. Fica tão legal. Tangente de 45, a gente já pode descartar porque é 1, então ficaria assim. Então a gente tem raiz de 3 sobre 3 mais 1 e 1 menos raiz de 3 sobre 3. Muito bem, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Me pergunto eu. Isso aqui vai ser igual a... Bom, aqui eu vou transformar em 3, né? 3 sobre 3. E aqui embaixo também a mesma coisa. Opa! Calma, 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 porcaria de pedaço de lixo. Te ajusta. Aí aqui eu vou ficar com 3 menos raiz quadrada de 3 na parte de baixo, sobre 3. Que é interessante, né? E a gente descarta você. Apaga mais um, fica bonitinho. Aqui em cima eu vou ficar com raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3. Pô, ainda vai dar um trabalho ainda fazer isso daqui, hein, cara. Já tô vendo já que não vai ser legal. Meu bem, faz um favor pra mim e fica na página lá de cima, onde é que tava. Olha só que legal, filhote mudou a formatação aqui da coisa. Tá, então aqui o que a gente faz? A gente vai copiar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Só que o inverso da segunda vai ser 3 sobre 3 menos raiz quadrada de 3. Tu acredita nisso? Tá, só que assim não, né? Senão ele não vai entender o que ele tem que fazer. Ele é pobrezinho, não sabe. Ele tem que botar entre parênteses assim, aí ele entende. Olha só. Tá bom, e daqui sai o que? Daqui vai sair 3 mais raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. É isso que vai sair. E tá pronta a resposta? Não, não tá pronta a resposta. Por que não tá pronta? Porque a gente tem raiz no denominador. E não pode, é um crime contra a vida. E aí a gente tá cometendo esse crime. E as pessoas não gostam, sabe? Toda vez que elas veem isso aqui, se sentem mal. Qualquer matemático que enxerga isso, se sente mal. Eles obrigam a gente a remover essa raiz quadrada do denominador. Então não pode entregar a resposta assim, é feio. É escatológico. Vocês pensando que a vida é fácil? Não, não é não. Então, a gente vai igualar isso aqui ao quê? A gente vai multiplicar essa coisa aqui por 3 mais raiz quadrada de 3 e dividir por 3 mais raiz quadrada de 3 para se livrar então do problema da vida, né?
que é o mesmo movimento que a gente faz com um número complexo, né? Para se livrar aqui da parte de baixo, a gente multiplica pelo conjugado do denominador. Exatamente a mesma coisa, né? Só trocar o sinal aqui entre eles. É isso. E agora, o que vai acontecer? Não sei, eu vou ter que fazer as contas. Esse é o grande problema da vida, né? As coisas não estão prontas pra gente. A gente tem que ir atrás, tem que fazer as continhas. Se a gente para pensar que dezenas de milhares de pessoas resolveram a mesma conta que a gente está fazendo também, às vezes até entristece, né? Todo mundo já fez isso. Imagina só. Pelo menos algumas mais básicas, tu deve imaginar que a vasta maioria das pessoas que frequentaram a escola tiveram que fazer o mesmo cálculo que tu. Tu é só mais um e vão vir milhares depois de ti que vão responder a mesma pergunta, do mesmo jeito. E alguns outros que vão reclamar e vai ser sempre a mesma coisa. Tá, então aqui a gente vai ter então raiz quadrada, a gente vai ter o quadrado do primeiro, vai ficar com 3, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes 3 dá 6, raiz quadrada de 3. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Então isso é o nosso denominador. Esse é o nosso numerador. Ficamos com 9 mais 3, que dá 12, mais 6 raiz quadrada de 3. E para o denominador? Bom, aí é 3 menos raiz de 3 vezes isso daqui. Então, se eu escrever mais rápido, né? Bem mais rápido mesmo. É muito mais rápido. Isso aqui eu tenho copiado raiz quadrada? Tem. Vezes raiz quadrada de 3 mais 3. Mas olha que bonitinho. Olha que coisa linda, cara. Então vamos lá. 3 raiz de 3. Depois mais 9. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar menos 3, né? Depois menos 3 raiz de 3. E é isso aí. Então tá, 3 raiz de 3 foi embora com esse outro menos 3 raiz de 3, que é o que a gente já esperava que acontecesse, né? Já fizemos a conta já esperando por isso mesmo. Então agora vai ficar 9 menos 3, que é 6. Tá, beleza. Então isso aqui é o nosso numerador, isso aqui é o nosso denominador. Então é só fazer essa divisão e a gente vai ter o valor então da tangente de 75 graus, que foi o que foi perguntado há milênios atrás. Isso vai ser igual a quem? 12 dividido por 6 é 2. E aqui vai ficar a raiz quadrada de 3, só, né? Então 2 mais raiz de 3. E é isso, exatamente esse o valor. Vê como é útil, né? Essas formulazinhas pequenas aqui. Ele não fez isso. Não, ele não deixou de fazer a questão, né, cara? Esse cara, ele não ia fazer isso, entregar a resposta tosca desse jeito aqui. Eu, se fizesse uma prova e me entregassem essa resposta só de nojo, riscava e é 0. Acabou, não tem conversa. Olha que coisa nojenta, cara. Olha isso aí, ó, trabalho de nada. Isso aí uma criança qualquer faz. O bonito é isso daqui. A questão é a seguinte. Vamos ver se o DeepSeek entrega uma resposta tosca desse tipo aí. Isso eu já não gostei. Isso aí não me agradou em nada. Calcular raiz quadrada. Calcular tangente, né? O cara já não sabe nem ler. Ah não, já capturei a tela. Olha só, eu preocupado. Vamos ver. Estava procurando por livros, que nem eu comentei aqui, tá? O problema é que ou é muito caro, ou estão vendendo a versão física dele, eu não sei. Tem umas coisas muito toscas pela internet. Mas a gente vai achar um livro de matemática
razoável. Não vai ser tão bom quanto esses volumes 1, 2 e 3, que é separado, mas vai ser razoável o suficiente pra gente aprender alguma coisa, tá? Não é de matemática, de física, né? Então não se preocupem. Estou em processo de pesquisa. Mas ainda tem muita coisa desse nosso livro ainda para fazer, não é? Não é como se amanhã a gente já começasse a resolver o livro de física, só que vai ser agora, com toda a base matemática que a gente está construindo aos poucos e com muito sofrimento, vai ser um passeio muito mais agradável, né? Do que tem sido as últimas, do que foi o começo do outro livro que eu peguei para resolver. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai deixar porco do mesmo jeito a resposta. Se bem que o porquinho não tem culpa nenhuma. Não, ó. 2 mais raiz quadrada de 3. Exatamente a minha resposta, não foi? Uhum. Tá vendo como é natural simplificar essa coisa? A gente é doutrinado a não deixar a raiz quadrada no denominador. Somos doutrinados a isso. Portanto, é natural buscar uma resposta desse tipo aqui. E além de tudo, ela é uma resposta bem simples até, né? Bem bonitinha. Vamos lá então, cara. Então apagar essa coisa. Fechou? Tchau, obrigado. Vamos ao exemplo 4. Demonstrar que o seno de menos A é igual a menos seno de A. Aí tu já tá forçando a amizade, cara. Menos A, meu amor. Tá. Como é que eu chego nisso? Eu posso considerar, por exemplo, que esse seno de menos A seria seno de 0 menos A, né? Um ângulo menos o outro, desde que fique dentro do primeiro quadrante, a gente pode usar a relação que a gente aprendeu. Então aqui a gente ficaria com o seno do A, que no caso então seria o seno do 0, vezes seno A cosseno B, né? Vezes cosseno de menos A. Mas daí cai no outro problema. Ah não, o menos não entra aqui dentro. O menos ele entra no meio aqui da coisa. Então vai ser menos seno B. Então vai ser o seno do A agora, né? Que é a segunda parte. Vezes cosseno de 0. Muito bem. Então eu imagino que seria isso, né? Separar em duas. 0 graus menos A graus, que é alguma coisa. Pá. Cai nisso daqui de início, de qualquer jeito. Então tá, só fazer as continhas aí, a gente tem a capacidade cognitiva de fazer, eu acho. Então, primeira coisa, seno de 0 graus é 0, tá? Na verdade aqui eu deveria ter botado, né, 0 graus, porque é o que é, e porque será o que será. É necessário, senão fica feio, né? Só um 0 ali, meio estranho. Engraçado que aqui a gente trabalha com graus, né, e não lida com radianos. Olha que coisa curiosa. Aqui é bem mais conveniente não ficar lidando com pi sobre alguma coisa, né? Mais fração no meio aqui, só para incomodar. Mas muito bem. Então tá. Então, seno de 0 graus é 0. O que quer dizer que essa parte vai embora de qualquer jeito. Adeus, tchau, até nunca mais. Então a gente ficou com menos seno de A vezes o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1, então também some. Logo a gente demonstrou então que seno de menos A, ou de 0 graus menos A, é igual a menos seno de A. Basicamente por aí, né, eu acho. E se não for, paciência, cara. Foi uma tentativa, né. Observamos que o seno de menos A é igual ao seno de 0 graus menos A. Tá bom, mesmo caminho que eu, tá ótimo. Aplicando a fórmula temos isso aí, seno de menos A igual a seno de 0 graus menos A. E antes que alguém se pergunte assim, mas se tu não olhou pro exemplo aqui como fazer, tu lembra. Pensa assim, ó, eu larguei a universidade, tranquei o curso em 2018. Estamos em 2026. De lá pra cá,
eu principalmente nessa parte final aqui do conteúdo, eu não toquei em nenhum momento de 2018 até 2026. Então, não. Essa parte de considerar 0 menos A é intuitivo, cara. De tanto a gente fazer essas coisas aqui, torna-se comum tu tentar esse tipo de coisa. A não ser que tu não esteja acostumado ainda a tentar fazer as coisas por conta própria. Tentar escrever qualquer coisa que venha à cabeça ali para resolver. Se tu ainda não tem esse costume, eu aconselho seriamente a tu adquiri-lo rápido. Porque tu vai precisar dele, cara. Essa coisa de, vamos escrever alguma coisa, eu não sei pra onde ir, mas vai, escreve a equação que vier à cabeça. Quais são as equações para essa parte do conteúdo? São essas. Então escreve elas e vê se tem alguma relação, alguma coisa que dê pra fazer. Mesmo que seja para matar tempo, desde que tu esteja escrevendo alguma coisa, tá? Então, esse é o costume importantíssimo de se ter. Seno zero, cosseno de A, a mesma coisa que a gente fez, exatamente a mesmíssima coisa. Simplificar a expressão. Essa daqui já é mais feia, cara. Essa daqui não é tão bonita, não. Exemplo. 5, né? Tá. O que é a nossa y igual a cosseno 180 graus. Tá, menos x menos 5 seno de 270 mais x. Tá, pera lá que eu botei um traço aqui. Mas a gente não sabe usar isso quando não é. Se bem que ele falou que dá pra considerar, né? Pra qualquer valor. Então, em qualquer quadrante que isso ia funcionar, mas não é bem por aí, né? Mais 4 cosseno de 180 mais x. Porque não dá pra gente sair considerando, porque cosseno, se isso aqui tá no segundo quadrante, por exemplo, esse x aqui tá entre 0 e 90 graus, supondo, né? O cosseno sei lá, de 120, em módulo é diferente do cosseno que estaria do ângulo no primeiro quadrante, então não é bem por aí. Cara, o que eu vou fazer numa situação miserável dessas? Eu vou considerar o que ele disse, sem saber como é que ele resolveu isso aqui. Vamos dizer que as equações que ele mostrou pra gente sirvam para ângulos em outros quadrantes. Então, vamos só fazer do jeito que tava lá e ver o que acontece. Se bem que eu tenho medo de fazer isso, perder 2 horas, né, do meu tempo aqui fazendo continha. Vamos ver o que ele faz. Ele faz exatamente isso. Usa as equações do mesmíssimo jeito. Tá bom. então é isso. Então ele diz que vale pro primeiro quadrante, mas poderia considerar para os outros. Então tá. Tomar meu trago de água. Muito importante. Vamos fazer então, né, cara? Pois é, né, cara? A vida é complicada. Falando em vida complicada, quanto tempo nós temos? 1h13 recém. Nossa, a gente fez bastante coisa até para 1 hora de vídeo. Tá, então aqui a gente tem um menos, né? A gente tem que é cosseno A vezes cosseno B. Então, cosseno de 180 graus vezes cosseno de x mais, né? Porque aí inverte pro cosseno. Seno A, então fica seno de 180 vezes seno de x. Tá bom, temos aí, considerando válido para qualquer quadrante. Então vamos fazer, né, meu bem? Vamos fazer as coisas que tem que ser feitas. Porque a vida é uma miséria, de fato. Cosseno de 180 é menos 1. E aqui o seno de 180 é 0. Então,
isso aqui vai embora. Adeus, tchau. Agora o próximo é você. Aí o nosso seno de 5/5. Tá, isso vai ser 5 vezes. Então esquece. Primeiro vamos lidar com isso daqui. Depois a gente vê o tal do 5 vezes esse valor, né? Primeiro isso daqui. Então vai ser 270 graus. Aí a gente vai fazer, como é mais esse seno de 270, vezes cosseno de x, mais seno de x, vezes cosseno de 270. É seno A cosseno B, seno B cosseno A. Isso aí. Então vamos ver o que acontece nesse pequeno pedaço miserável. Aqui, seno de 270 graus é menos 1, então vai ficar menos aqui. Vai ficar menos cosseno de x. Seno de... Calma lá, cosseno de 270 é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Acabou-se. Só que aqui era 5 seno. Então, tem que multiplicar o outro lado lá por 5 também. Então, vai ficar menos 5. Menos 5, meu bem. Cosseno de x. Pronto. E agora, o próximo pedaço que a gente tem e último. Esse daqui. De novo, o 4 fica pro final, esquece. Que na verdade não, né? Não seja estúpido. Tu encontrou os valores pro seno, depois tu substitui na equação lá. Não te perde, tá? Calma. Encontra só o valor do seno. Depois, na hora de substituir, vai ficar um 4 na frente, vai ficar um 5 lá. Aí sim, tu joga o valor. Procura agora só o cosseno de 180 mais x. A gente fez o cosseno de 180 menos x no outro, né? Tá. Eu tô muito emocionado aqui, né, cara? Então aqui a gente vai ter o cosseno A, né? Então, cosseno 180 vezes o cosseno do B. Cosseno x mais, menos, porque troca e inverte, né? Seno do A, então seno de 180 vezes o seno de x. Muito bem. Aí agora, neste pequeno e exato momento, a gente copia isso daqui. Importantíssimo fazer essa cópia, né? E vamos jogar pra cá. Então aqui cosseno de 180 graus é menos 1. Aí aqui o seno de 180 graus é 0. Então esquece essa parte. E tá resolvido a questão. Tá, 180 graus mais x e 180 graus menos x deu menos o seno de x de qualquer jeito. Talvez, considerando que esse x está entre 0 e 90 graus, seria mais ou menos isso, né? Eu acho. Enfim, não sei. Quem sabe? Porque se o x for 30 graus, por exemplo, 180 menos 30 daria 150. E aí a gente teria um menos, né? O cosseno de 150 graus seria menor que 0, seria negativo. Se fosse, por exemplo, 180 mais 30 graus, a gente cairia no terceiro quadrante, onde o valor do cosseno também é negativo. Então também estaria certo, né? Ficaria menos cosseno de 210. Não, mas daí estaria errado aqui. Ah, não sei. Enfim, né? Tem esse problema ainda aí. Esse sinal de menos ele não ajuda em nada, né? Porque eu teria menos o cosseno de 150, por exemplo, se eu jogasse aqui, né? X igual a menos 30, a 30 graus. 30 graus, tá. 180 mais 30, 210. Então eu estaria lidando com cosseno de 210. Seria menos o cosseno de 30. Tá certo.
Tá certo, exato. Menos o cosseno de 30. Cosseno de 210 menos cosseno de 30. Tá certo essa identidade? Tá, mas então por que ele disse que não? Ah, cara, não sei o que tem na cabeça, mas parece que a equação é válida, né? Usar aquelas relações lá, a gente chega, né, numa igualdade válida aqui, no final das contas, quando para pra pensar. Mas ele falou que não era bem assim, que era só pro primeiro quadrante. Ah, não sei, eu não tenho condições, né? Não vamos tentar adivinhar as coisas sozinhos, não. Eu não tenho condição mesmo. Tá, vamos desenvolver cada termo separadamente. Ah, eu não respondi a questão ainda. Eu só encontrei as igualdades ali, eu tenho que substituir aqui. Encontrar o valor do y. Do epsilon, olha só. Tá, cosseno de 180 menos x. Cadê você? Foi o primeiro que a gente achou. É menos cosseno de x. Relação com ele. Parece que é verdade, né? Vamos jogar pra cá. Pô, opa. 2 vezes não. Seno de 270 mais x é menos cosseno de x. Tá certo. Aí se eu jogar isso pra cá, esse menos 5 vai ficar mais 5 cosseno do x. Só que eu copiei tudo, né? Pronto. Mais 5 cosseno. E esse mais 4 cosseno de 180 mais x aqui vai ficar menos 4 cosseno de x. Então vou botar um menos aqui. E aqui dentro só um x sobra, acabou. Pronto, então aqui se a gente somar as coisas, menos cosseno x com menos 5 vai dar menos 6, com menos 4 dá menos 10. Então, y igual a menos 10 cosseno total do x. E pronto. Lindo, belo, cheiroso, agradável, né? E aí, cadê a resposta que eu gosto tanto? A resposta é tão bonita. Bem melhor que essas coisas. Substituindo a expressão nós temos menos cosseno x, menos 5 cosseno, vai ficar mais... Será que eu fui estúpido? Eu devo ter copiado alguma coisa errada. Porque eu sou muito burrinho, né, cara? A estupidez me acompanha, infelizmente. Ah, este menos aqui com menos que vai vindo cosseno vai ficar mais 5 cosseno x, não vai? E onde é que o animal pequeno achou que era menos? Cadê? Volta pra cá. Não, mas tá certo. Mais 5 cosseno x menos 4. Eu que na hora de olhar... Eu escrevi certo, mas na hora de somar o animal, o estúpido, não se deu conta do básico. Então o que acontece aqui? Menos 1 com menos 4 vai ficar menos 5. Com esse mais 5 aqui vai dar 0. Como é que pode, né? Todo um esforço genuíno, verdadeiro para tentar acertar a questão, assim, um esforço real mesmo de tentar acertar. E o cara chega no final e faz a soma errada, cara. Olhando para a tela, olhando grandão assim, né? Para a tela, que é uma TV de 32 polegadas e eu tô pertíssimo dela, um palmo de distância da minha cara. Olhando bem para cá, eu ainda somei errado as coisas. Pois é muito triste isso. Mas é a vida, né, cara? Acontece. Em tudo que é canto. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho pra gente esclarecer uma cosita, uma dúvida. Sejam A e B dois arcos positivos do primeiro quadrante, cuja soma ainda pertence ao primeiro quadrante. Valem para esses arcos as seguintes identidades. Enfatizou bastante a questão do primeiro quadrante, tá? Para que ninguém diga depois, mas é que tava lá, mas é que tu achou que... Não. Já de começo bem enfatizado, mas vamos seguir, né? Beleza, então definiu a soma para seno, cosseno e para tangente de alguns valores. As fórmulas dadas são verdadeiras para arcos positivos cuja soma pertence ao primeiro quadrante. Terceira vez enfatizando isso do
primeiro quadrante. O que tu acha que vai ficar gravado na cabeça de um miserável que lê isso daqui, onde tu tem 3 vezes enfatizado essa parte do primeiro quadrante? Vamos lá. Seja A e B, 2 arcos positivos do primeiro quadrante, apareceu uma vez, vai ficar gravado, cuja soma ainda pertence ao primeiro quadrante. Enfatizou de novo essa questão. Aí aqui embaixo, aqui, primeira frase, as fórmulas dadas são verdadeiras para arcos positivos cuja soma pertence ao primeiro quadrante. 3 vezes repetido isso. A generalização para 2 valores quaisquer será feita em estudos mais adiantados. O que tu imagina só com essa parte aqui? Que essas equações valem para coisas que estão dentro do... E aí? Tu vê que para valores quaisquer, aí tu vai ver coisas mais complexas depois, né? Que é exatamente o que está dito aqui. Então, antes de alguém vir culpar o cara, mas como é que tu travou naquela questão? Era só substituir os valores. Por que tu pensou que só valeria para o primeiro quadrante? Por que será, né? E aí, vamos lá. Vírgula aqui. Portanto, consideraremos que as fórmulas valem para 2 valores quaisquer. Vamos lá, vamos ler de novo, essa frase é importante. A generalização para 2 valores quaisquer será feita em estudos mais adiantados. Vírgula. Portanto, consideraremos que as fórmulas valem para 2 valores quaisquer. O que eu interpretei com isso? Que ele está dizendo que a gente vai ver mais para frente essas coisas, né, ali com mais uma descrição maior e tudo mais, talvez ele até demonstre alguma coisa, e aí sim vai considerar, com o que a gente vai ver, né, essas coisas mais adiantadas, a validade dessas fórmulas para valores quaisquer, ou seja, que a gente ainda ia precisar de alguma coisa, do mesmo jeito das considerações que a gente fez quando está rebatendo um ângulo do terceiro quadrante para o primeiro. Tu tem que considerar que o seno do ângulo no terceiro quadrante é menos o valor do seno de outro ângulo no primeiro. Então tem um menos ali, tu faz a consideração do sinal do seno, tá? Então é isso que eu quero que tu entenda. Eu li isso daqui e interpretei que a gente precisa ver mais algumas coisinhas para poder utilizar essas equações e, se necessário, trocar o sinal na resposta lá, levando em consideração em que quadrante a gente está, do mesmo jeito que a gente fez quando estava voltando para o primeiro quadrante, né? Rebatendo lá os valores para o primeiro quadrante. Então, não julgue a minha pessoa inocente por não ter querido, por não conseguir usar diretamente essas relações aqui quando os ângulos são diferentes, né? Não estão no primeiro quadrante. Eu achei que isso aqui não valeria. De novo, por culpa do autor, por culpa da maneira como ele apresentou esse assunto. Só isso, tá? Então, de quem é a culpa? Repitam comigo. Do autor. Ponto. Acabou. Não tem. Vamos seguir em frente. Quando eu escrever meu livro vai ser bem diferente, vai ser bem didático, todo mundo vai entender. E é isso aí. Daqui a 20 anos ele sai. Não precisa se preocupar. Mas até lá eu terei resolvido muitos e muitos livros. Muitos. Copiado todas as boas ideias, descartado as ideias estúpidas. Então vai ser um livro muito interessante. Aplicando as fórmulas da adição, calcule. Meu amor, seno de 75 a gente já fez. Ui. Seno de 75 já fizemos, tu acredita? Não queria te contar essa, mas meio que já aconteceu. Ai, cara, lembrei da história, mas não posso contar. Infelizmente, os tempos são outros, a gente tem que tomar cuidado com o que diz. Mas essa a gente já fez, cara. Como é que você não lembra disso, meu bem? Eu sempre falo que é muito interessante quando as questões, as primeiras questões da lista, né, às vezes elas relembram alguma questão que tu viu nos exemplos. Então o enunciado é muito parecido,
a estrutura para resolver elas é muito, muito, muito parecida com o exemplo que tu fez. Não é bem igual, mas é muito parecido, então se tu não entendeu direito, tu consegue voltar lá no exemplo, olhar o passo que o autor tomou para começar a responder a questão, tu volta na tua questão e tenta fazer a mesma coisa que ele fez no exemplo. Aí dá certo, aí tu consegue avançar mais um pouquinho até chegar na resposta, mesmo que tu tenha que ir lá copiar quase 100% dos passos que ele tomou, mas aí tu consegue responder alguma coisa, né? Só que a mesma coisa pra gente refazer é meio estúpido, né? Vou ser bem sincero. Deixa eu ver aqui, 175, né? Vamos voltar. Tá, não, seno é menos A, tangente não, cosseno de 15 não, seno de 75. O que a gente faz numa situação dessas onde a gente é tratado que nem um ser humano estúpido, miserável? A gente vem aqui, copia a nossa resposta e segue em frente, porque a gente respondeu isso há 10 minutos atrás, né? É isso, né, cara? Dá pra tratar a gente desse jeito também, já é demais, né? Aproveitar uma coisa similar é uma coisa, agora jogar a mesma pergunta, aí me quebra, né, cara? Poxa vida. E olha aí a quantidade de conta que tem sido feita de novo, né? No caso aqui a minha resposta ela ficou feia, né? Porque eu não fiz a multiplicação, então eu tirei o raiz quadrada de 2 em evidência nesse caso, então aqui a gente pode reajustar isso. Então aqui eu ficaria com 2 vezes 3 que dá 6. Aí se a gente copiar isso aqui, porque a gente é espertinho, né? Muito inteligente. Mais raiz quadrada no caso de 2. Pronto. Então raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. É isso aí, ó. Que coisa legal. Cosseno de 15. Tu não tá no momento muito certo, cara. Quem é que montou essa lista, cara, com todo respeito? De novo, questões parecidas são excelentes. Eu percebi isso depois de um tempo, porque tu não entendeu ali bem direito no exemplo, tu ainda tem uma chance de tentar seguir os passos que ele fez no exemplo para responder uma coisa um pouquinho diferente. Isso te ajuda. Agora, cara, as mesmas questões é muito estúpido, cara. Minha nossa, pô, é uma perda de qualidade grotesca aqui, cara. Deixa eu catar o nosso cosseno, porque quem é que vai responder de novo, né? Cosseno de 15 graus. A não ser que ele espera que tu faça de um jeito diferente, mas também... Talvez, né? Poxa, mas daí já é demais. Aí já é exagero. Joga pra cá. Ou talvez seja eu que esteja reclamando demais do básico. Tá, foi 2 já então, já respondemos 2. 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Cadê a resposta essa? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 4, isso aí. Tangente de 105. Agora uma diferente, né, cara? Uma diferente, pelo menos. Também é final de livro, né? Ninguém ia olhar também, ia se dar conta disso. Quem é que olha, por exemplo, né, cara? É isso, né? Tá bom, então aqui sim já começamos a ter que pensar um pouquinho. Minha tangente para 105, cara... Eu posso considerar 150 menos 45, eu caio em 105, né? Eu posso... 150 menos 45, de fato, acho que é isso que eu tenho que fazer. Vai ficar por aqui. Então a tangente... Puxa, tangente, relação de tangente é lindo, né? Vai ser o que, cara? A parte do numerador, como é menos, vai inverter o sinal. Quando se fosse mais, seria tangente de A mais tangente de B. Como é menos, vai ser menos. Então a gente vai ter aqui tangente de 150 menos tangente de 45 graus dividido por 1 mais
produto das tangentes. Se eu errar isso vai ser lindo, né? Só por ter esquecido a relação, mas eu acho que é isso. Então tá bom, frações e mais frações para responder. A gente tem que olhar para esse 150 graus aí e rebater isso para o primeiro quadrante. Tá, então essa é a primeira coisa para você fazer. Então a gente teria que o ângulo no primeiro quadrante seria igual a 180 graus menos 150. Eu sei que tu deve estar olhando para isso aqui e falando, mas eu não quero ter que decorar essa coisa de, qual é que é se tal, tem um ângulo no segundo quadrante, o que eu faço para rebater para o primeiro? Eu lembro que no primeiro, o do primeiro quadrante vai ser 180 graus menos o ângulo do segundo. Tu pode voltar para a simetria da vida, né? Tu não é obrigado a ficar preso numa equaçãozinha dessas aí, tá decorando essas relações. Tu pode desenhar no caderno, na verdade tu deve desenhar no teu caderno. Então como é que tu faria? Tu faria assim, ó. Deixa eu só catar, porque travou aqui, cara. Eu não consigo usar, eu não sei o que o OBS tem, que ele decide de travar e trava mesmo esse programa. Peraí, não é essa borracha que eu quero, essa daqui, ó. Tu clica, ele some com o risco que tu botou. Isso. Muito bonito. Tá bom. Então se a gente olhar 150 graus, estaria mais ou menos por aqui assim. Só que não tão grande assim, né? Não tão grosso. Tem que ser fino para não atrapalhar a nossa vida. Beleza. Então 150 estaria aqui o ponto. Aí o que a gente vai fazer? Vai encontrar um ponto simétrico a esse no primeiro quadrante, tá? Aí o que tu sabe em relação a esses pontos? Que o seno deste arco aqui, que seria essa coisa toda, o valor do seno desse arco vai ser igualzinho ao valor do seno desse arco aqui, pequenininho, tá? Se tu traçar, né, aqui ó, bonitinho, ó, tu vai notar a simetria. O valor do seno desses dois aqui, que é o valor que vai ser rebatido aqui por eixo Y, vai ser o mesmo, tá? Então achou um ponto simétrico, que lindo! Tá, então vamos voltar para cá. Aí o que tu vai fazer? Puxa um orisco aqui, ó, para te poder olhar para os ângulos agora com mais paciência, mais calma. Aí tu vai notar o seguinte: por conta dessa simetria entre esses dois pontos, o arco que tu tem aqui, ó, tem o mesmíssimo comprimento que esse arco aqui. Portanto, o ângulo vai ser o mesmo. Esse ângulozinho aqui vai ser igual a esse daqui. E aí tu conclui o quê? Que o seno, então, deste ângulo vai ser o mesmo valor que o seno de 150 graus, que seria o que tu tá usando lá como referência ali. E nesse caso, o valor do seno seria o mesmo, né, em módulo, em tudo, porque o sinal vai ser maior do que zero. Vai estar aqui o seno dos dois ângulos. Que ângulo é esse pequenininho aqui? Bom, se até aqui tu tem 150 mais esse pedacinho dá 180, então aqui tu tem 30 graus, esse pedaço. Ou seja, aqui seria o ângulo de 30. E tu conclui que seno de 30 graus em módulo, né? O valor dele é igual ao seno de 150. Essa parte da simetria tu pode fazer para qualquer quadrante. Como eu disse, tu não é obrigado a decorar equações, é só fazer um desenho rapidinho no canto da prova, que tu vai conseguir responder não só essa, mas várias outras questões só usando esse desenho aqui. Então, beleza. O valor do seno a gente já sabe e do cosseno. Bom, o valor do cosseno de 150 estaria mais ou menos por aqui assim, menos alguma coisa, né? E o valor do cosseno de 30 estaria mais ou menos por aqui. Por simetria, essas distâncias ou esses comprimentos aqui vão ser os mesmos, tá? Por conta da simetria dos pontos. Então tu sabe que em módulo o valor do cosseno de 150 graus é igualzinho ao valor do cosseno de 30, é em módulo. Mas como a gente está lidando com um ângulo no segundo quadrante, tu sabe que o teu cosseno de 150 vai ser menos o valor do cosseno de 30. Se aqui for 0,7, aqui vai ser menos 0,7. Tá vendo? Então com um pequeno desenho, olhando para a simetria das coisas, tu consegue rebater qualquer ângulo pro primeiro quadrante, e lá tu já sabe os valores de seno e cosseno de cor, né? Os básicos ali. Tu consegue converter os outros. Então, basicamente é isso, tá?
Então não precisa ficar lembrando dessa relação aqui. Só que isso aqui acontece naturalmente. Quando tu vai procurar esse pequeno ângulozinho, tu vai ter que fazer 180 menos 150, que é esse aqui, para descobrir quanto é que seria esse pedacinho. É justamente isso que eu estou fazendo lá, né? Aquela beleza de equação. Muito bem, então a gente sabe então que o ângulo que seria simétrico no primeiro quadrante é o de 30 graus. E aí, com isso, tangente de 150 vai ser menos a tangente de 30, basicamente. Por conta do cosseno ser menos, né, lá e tudo mais. Então, é a única coisa que a gente tem que considerar aqui. Então, eu vou escrever isso. Tangente de 150, vamos baixar aqui. É igual a menos tangente de 30 graus. E acabou. A única coisa complicada nessa questão, basicamente, era essa daqui, né? Rebater um ângulo do segundo quadrante para o primeiro. Então tá, fora isso a gente sabe responder tudo perfeitamente, né? Então vamos fazer isso, porque somos seres humanos especiais, né? Muito, muito por saber essas pequenas coisas da vida aqui, que foram inventadas pela gente, inclusive. Ou pela gente não, mas por outros seres humanos especiais. Então, é isso. Sabemos o que eles disseram pra gente saber e tá ótimo, né? Vamos lá. Então, tangente de 150 é menos tangente de 30. Então vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Cara, que bicho inteligente é, né? Foi condicionado as galinhas e galos aí a entregar a posição que eles se encontram, né? Realmente, quem foi selecionando os bichinhos durante o tempo fez bem, cara. Claro que na volta de casa eles estão protegidos, né? Na natureza, um bicho entregar a posição dele a cada 5 segundos não ia ser a coisa mais inteligente do mundo, mas por aqui a gente cuida, né, cara? Mas eu acho sempre isso engraçado. A galinha tá aponhando, ela aponhou lá onde ela pretende fazer o ninho dela, coisa que não vai acontecer, porque as pessoas vão lá e vão colher os ovos para comer. Mas então ela entrega o lugar onde ela tá fazendo o ninho. É muito estranho isso, né, cara? A gente ter condicionado os bichinhos a esse ponto, né? Mas enfim, aqui a gente vai ficar com a tangente aqui de 150 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Nessa parte de baixo, então vai trocar esse sinal aqui. E tangente de 45 graus é 1. Então esquece, foi embora. Agora só tem essa pequena conta para ser feita. Na verdade, acho que a gente já fez essa conta, não fez? Diferente, acho que esse menos raiz, esse menos aqui é a diferença da coisa. O que eu espero nessa daqui? É que ele não faça a simplificação, não remova a raiz quadrada do denominador, porque essa daqui eu vou entregar com a resposta porca. Porca não, né? Porque os bichinhos não têm culpa de nada. Uma resposta tosca, uma resposta miserável, pequena. É isso que eu vou fazer. Então, primeira coisa, 3. Esse 1 eu vou transformar em 3 sobre 3. Esse 1 aqui também, mesmo movimento, né? Não tem problema nenhum, a gente já está tão acostumado a fazer isso. Então na parte de baixo aqui vai ficar 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Joga isso fora. Paga mais 1, pronto. Aqui em cima a gente vai ficar com 3. E aqui vai ser menos 3 menos raiz quadrada de 3. Pois é. Mas é a vida, né, meu filho? É a vida. Então tira essa coisa fora. Tá certo isso, né? Acho que tá. Acho eu que tá. É fato. Então, pegamos essa coisa aqui. Não é mesmo? Pequena. Ô, meu amorzinho, deixa eu copiar. Faça o favor de colaborar uma vez na vida, por favor. E aqui a gente vai multiplicar pelo inverso. Então vai ficar 3 sobre. E aqui vai ser 3 menos raiz quadrada de 3. Deixa eu copiar você. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Simplificações
quase prontas, basicamente. Então a gente vai ficar com menos 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. E é isso aí. E aí, tu acredita que ele vai deixar a resposta desse jeito? Eu não tenho certeza. Isso aqui era tangente de 105. Deixa eu copiar isso aqui então. Eu acho que ele dessa vez vai simplificar, sem nem ter visto a resposta, porque é só pra contrariar o inocente, né, cara? Que faz esse tipo de coisa. Inocente que só queria chegar com a mesma resposta do autor. Vamos lá olhar. Menos... Ai, filhote mesmo, hein, cara? Menos 2 menos raiz quadrada de 3. Aí tu não viu essa... Não vi, meu amor. O que me interessa é só o enunciado. Resposta pra mim não serve de nada. Tá vendo? Esse tipo de coisa me irrita. Esse tipo de coisa me enoja, porque não tem consistência. No exemplo ele entrega a resposta de um jeito. No gabarito ele entrega de outro nas questões. Aí tu pode dizer assim, não, mas isso é uma variedade para variar o jeito para te saber que pode fazer de... Não, consistência é uma coisa muito bonita. É tu fazer as coisas, ir no gabarito e encontrar a tua resposta lá, porque tu tentou se espelhar no que o autor veio fazendo nos exemplos, no jeito como ele entregava as respostas nos exemplos, às vezes fazendo um monte de simplificações que na tua cabeça são completamente desnecessárias para entregar a resposta, né? E aí depois tu faz essas mesmas simplificações, tu te esforça um pouco a mais, tu chega no gabarito e tá lá, a resposta é igualzinha à tua. Aí tu fala, beleza, então eu copiando o estilo do autor, eu consigo chegar nas respostas que ele esperava para as questões. Lindo, maravilhoso, consistência. Fazer uma coisa e depois quando tu tenta copiar ou replicar aquilo, tu recebe um reforço positivo vendo que é de fato a resposta dele era aquela mesmo. Ele esperava que tu fizesse as simplificações, ele esperava que tu gastasse um tempo a mais para entregar a resposta mais redondinha, mais bonitinha. Então, é isso, coisa que entristece, cara. É nojento tu fazer e depois olhar e desistir e falar assim, tá, beleza, eu vou fazer que nem ele, mas daí tu vai olhar e não, ele mudou. Ele, ele mudou, né? As pessoas mudam, né, cara? Tem essa também, né? A gente não pode se acostumar com as coisas, as pessoas mudam. E olhar para isso daqui, essa resposta é completamente diferente daquela lá. Embora o resultado seja o mesmo no final das contas, né, fazer as continhas, o esforço para entregar essa resposta, para entregar aquela que está ali no gabarito é completamente diferente, né? Cara, eu não sei te dizer, eu só sei dizer que não sei dizer, é só isso. Deixa eu copiar isso aqui, vamos jogar para cá. Estou muito decepcionado, muito. Se eu tivesse pago por esse livro, eu estaria muito mais decepcionado. Já teria mandado uma carta pro autor desse livro. Já mesmo. Engraçado, né? Quando a gente paga pelas coisas, parece que a gente tem o direito de reclamar. Na verdade, deveria ter, né? O direito de reclamar. Falar, pô, isso aqui tá mal estruturado, meu jovem. Isso aqui uma criança de 7 anos de idade faria a mesma porcaria que essa. E aí a gente tem um problema quando uma criança consegue imitar uma coisa desse tipo, sem muito esforço. Vamos lá. Ah, eu tenho que trocar aqui. É porque é mais, multiplica pelo conjugado. Aí troca o sinal, que daí quando fizer a multiplicação a raiz quadrada some da parte de baixo. Então o numerador primeiro. Vamos fazer o nosso numerador. Então vou ter menos 3 menos raiz quadrada de 3. Eu já tô começando a cozinhar aqui, cara. O calor já tá aumentando. E não tá agradável, não tá não. 3 mais raiz de 3, que eu deveria ter copiado essa raiz quadrada de 3, que ajuda muito. E eu quando começo a cozinhar, começo a ficar meio estressado também, tem essa, né? A tolerância a besteiras, ela diminui muito. Ah, beleza, vamos lá então. Primeira conta aqui, vou ficar com menos 9. Depois, menos 3 raiz de 3. Depois, eu vou ficar com menos 3 raiz de 3 de novo.
E por fim, vou ficar com menos... menos raiz de 3 vezes mais a raiz de 3, vai ficar menos 3. Então tá ótimo. O que sai disso aqui? Vai sair menos 12. Menos 3 com menos 3 vai ser menos 6. E foi-se embora você. Tá bom, isso é numerador da fração. Denominador desta fração vai ser 3 mais a raiz de 3 vezes ele mesmo. Não, vezes 3 menos raiz quadrada de 3, o animal. Se tu já fez isso pensando em desaparecer com a raiz quadrada, tu troca o sinal aqui. E aí, vamos lá, meu bem. Então, isso aqui basicamente é A mais B vezes A menos B. Eu esqueci disso na última, né? Eu acabei fazendo a conta completamente, um negócio completamente desnecessário. A gente já sabe dessa relação aqui. Isso aqui é ensino fundamental. Então, 3 vezes 3, que seria o quadrado primeiro, não precisa disso. Então vai ser 9, menos o quadrado segundo. Aí vai ficar quadrado de raiz quadrada de 3 é 3. Então vai ficar 9 menos 3, e 9 menos 3 é 6. Portanto, a gente vai ter que a nossa tangente de 105 graus, que é mais ou menos a temperatura que eu me encontro neste momento, não é muito agradável, vai ser essa coisa que é o nosso numerador da fração, dividido por 6. 12 dividido por 6 vai ser 2, e 6 dividido por 6 é 1. Então a gente chega nessa resposta, menos 2 menos raiz quadrada de 3. Se a gente for olhar, cadê a porcaria? Tá aqui. Menos 2 menos raiz quadrada de 3, que é uma resposta completamente diferente dessa, em termos de dificuldade de chegar nela. Porque aqui nesses meios termos, aqui nesses passos intermediários, tu pode errar alguma coisinha e tu erraria completamente a questão, né, cara? Então agora, até por um lado, eu entendo os professores que cobram essa racionalização, acho, né, ali de remover a raiz do denominador, porque isso acrescenta mais um passo, mais um grau de dificuldade na questão. Porque chegar nessa resposta não é tão complicado, mas ainda tem mais esse pedaço para te ter que gerenciar ainda até chegar nisso daqui. Então tu ainda pode errar, então adiciona mais um grau de dificuldade em qualquer questão que é cobrado, né? Remover o denominador, remover fração do denominador, remover raiz que seja qualquer uma do denominador, é isso. Complicado, né, cara? Complicado. Seno de 210, mas é lindo. Vou anotar aqui. Letra D. °210. Olha, posso fazer 180 menos 30, posso fazer 270 menos 60, cai em 210, né? Tanto faz. Podemos fazer de tudo. 270 menos 60, tanto faz, né? Só para variar a coisa. Já que aparentemente essa equação, essas relações servem para qualquer coisa, né? Aí a gente faz, então. Só para conferir, 70 menos 60 é 10, então sobra 210, tá certinho. Então, a gente vai ter que seno A, então seria seno de 270, vezes cosseno do B, então vezes cosseno de 60 graus. Como é menos aqui no... ali a gente bota um menos aqui na parte de baixo. Agora vai ficar o seno de B, então seria seno de 60 graus, vezes cosseno de 270. E é só isso mesmo, só resolver essa pequena parte, tá tudo feito. Então o que a gente vai buscar nesse caso aqui? Como a gente está lidando com 270 graus, a gente sabe que o valor do cosseno de 270 é 0, que o valor de seno de 270 é menos 1. Então essas vão ser coisas importantes para a gente tentar simplificar, né? Por exemplo, aqui já no começo, ó, seno de 270, menos 1, foi embora. Olha que maravilha. Cosseno de 60 graus é 1/2.
Depois, seno de 60 graus. Calma lá, aqui nem vai precisar fazer, porque cosseno de 270 é zero. Então essa parte aqui foi embora, adeus. Logo, resposta para a primeira parte aqui, o que seria isso, né? Seno de 210. Isso é igual a menos 1/2. Olha que maravilha. Bem respondida. A gente aprendeu a responder isso usando essas relações aqui. Que, de novo, a gente não vai usar porque é trapaça, né? Não foi o que foi pedido nessa questão. Mas o teu 210 estaria mais ou menos aqui assim, né? Então, se tu pegar um ponto simétrico a esse no primeiro quadrante, tu pegaria um ponto por aqui assim, ó. Simetria em relação à origem dos eixos aqui, né? No meio. Aí, se tu olhar bem, este ângulo aqui, ele tem o mesmo valor deste ângulo aqui. Por quê? Nesse caso, a relação que tu pode usar para justificar isso é que são ângulos opostos pelo vértice. A gente aprendeu isso lá no ensino fundamental. E aí, beleza, e a partir disso tu já tem como responder essa questão. Então, 210 graus aqui, ele passou 30 de 180. Então, aqui também é 30 graus. Se esse pedacinho é 30, aqui tem que ser 30 também. Portanto, o seno de 30 graus, ou melhor, o seno de 30 graus estaria aqui. O seno de 210 estaria aqui embaixo. Então, em módulo, o valor é o mesmo. Só que, como o 210 está no terceiro quadrante, o seno de 210 é menos o valor do seno de 30. Seno de 30 graus é 1/2. Então, tu já percebe que tu tem várias maneiras diferentes de chegar na mesma resposta. Isso é muito bonito. E a gente vai utilizar esse tipo de relação mais pra frente, quando estiver trabalhando com um monte de triângulos e coisas e formas e... Mas enfim, não é pra agora, tá? Só queria dizer que é muito bonito, né? Ter vários métodos para chegar na mesma resposta. Agora a gente tem aqui o menos 1/2, tá certinho. E a questão 2 tá pra cá. O que ele quer que faça aqui mesmo? Sugestão, faça 210 graus igual a 180 mais 30. É um jeito, é um dos jeitos para responder aquela questão. Tá, vamos para 2 aqui. Cara, eu tô cozinhando mesmo, cara, não é brincadeira. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. 1h57. Será que a gente faz a 2? Utilizando as fórmulas de adição, determine. A gente faz uma pelo menos, né? Aqui com os ângulos em radianos. O seno de quem agora? Seno de π mais π sobre 3. Que bonitinho. Agora começa a adicionar π pra tudo que é canto, né, cara? Beleza. E o cara sempre tem que fazer a conversão pra grau pra saber do que ele tá falando, cara. É que é uma maravilha. Eu não decoro essas coisas aqui que é π sobre 3 já e vai direto. Tá, π sobre 3, tudo bem. Não sei, eu só decorei o que é os graus e converto tudo para não me incomodar. Mas muito bem, isso aqui a gente pode escrever como sendo então o seno de π vezes cosseno de π sobre 3 mais, agora vai ser o seno de π sobre 3, né? Seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Então, π dividido por 3 vezes cosseno de π, rapaz, não é um P, π, meu bem. Já tá ali o símbolo, pra que tu vai perder tempo pensando. Tá bom, então o que a gente faz aqui? Agora a gente vai... Bom, seno de π é 0, tá? Então a gente vai descartar já de uma vez esse começo aqui. Então acabou o nosso trabalho. Seno de π sobre 3 é... π é igual a 180, 180 por 3, 60 graus. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, perdão. E cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Como resposta. Estamos indo bem, né? Vamos só ver se está certo. É isso aí, menos raiz de 3 sobre 2.
Então no próximo vídeo a gente segue resolvendo essas questões, até porque nesse não vai dar muito tempo. Então, muitíssimo obrigado pela tua companhia. Eu lamento pelas vezes em que eu me estressei nesse vídeo aqui. Eu não sei se isso vai diminuir com o tempo, mas eu espero que sim. Então, até mais.